Meu irmão e minha irmã, a responsabilidade é a palavra-chave para toda relação dar certo. A responsabilidade é a palavra-chave para toda relação dar certo. Não existe nenhuma relação que dá certo sem que haja responsabilidade. Se um de vocês não for responsável, esta relação pode ter certeza que tem tudo para dar um fracasso. Então, não existe uma relação que prevalece sem que haja responsabilidade. Temos visto muitos casais que se conquistam, se apaixonam, no primeiro momento fica uma coisa bonita, mas no meio de tudo, por causa de falta de responsabilidade, as coisas dão errado. A partir do momento em que você entra numa relação, você precisa aprender a ser responsável. Ninguém compra um vaso na loja para depois vir descuidar. Tem que ter responsabilidade de continuar a cuidar para poder brilhar. É isso. Então, mas presta muita atenção, eu vou te explicar em que consistem essas responsabilidades. Por exemplo, se há responsabilidade no relacionamento, é como ter um filho. Tu tens um filho, ao acordar de manhã, tu tens que saber se ele descansou bem, tens que saber o que ele vai comer, tens que saber o que ele vai vestir para a escola, tu tens a obrigação de saber se ele sente-se acomodado com aquilo que você delineou como regras e princípios para que ele possa seguir. Então, isso chama-se cuidado, isso chama-se responsabilidade. Quem é responsável, cuida. E quando eu falo de cuidado, eu não estou a falar simplesmente, eu não estou a falar de prover, aquela questão do homem, como se diz, chama-se, diz-se o homem é o provedor de casa. Não. A responsabilidade que eu faço menção aqui é de ambos. Tu tens de ter a responsabilidade de ver se o que o seu marido vestiu é bom ou não. Tu tens que ter responsabilidade de não tomar nenhuma decisão sem consultar o seu parceiro ou a sua parceira. E isso chama-se responsabilidade. E eu volto a dizer, a responsabilidade é a palavra-chave para todo relacionamento dar certo. Por exemplo, eu sou um homem, eu quero sair para beber. Antes de beber, eu tenho que ligar para ela. Amor, eu estou a pensar em beber, sair com amigos para beber. Vais precisar de mim? Ou alguma coisa está em falta em casa? Então, quando você é uma pessoa responsável, antes de fazer qualquer coisa, você pensa noutra pessoa. É aquilo que acontece. Quando amanhece, antes de você comer, você primeiro pensa no seu filho. Você não vai comer se o seu filho não tiver comido. Então, é o que acontece, é o que deve acontecer, é o que falta por vezes nos relacionamentos. Tu não vais sair para brincar sem saber se a sua esposa está bem ou não. É aquilo que acontece. Por vezes você sai, vai para brincar, volta dia seguinte, chega em casa, a sua esposa ou o seu marido ficou doente e perdeu a vida. E por vezes dizem, é você que matou. Mas por causa da falta de responsabilidade. Eu vou sair com amigos, eu não vou sair de qualquer maneira. Eu tenho alguém por cuidar, eu tenho alguém que está sob o meu cuidado. Eu tenho que procurar saber se essa pessoa concorda comigo ou não. Também é aquilo que podemos trazer um contexto bíblico que diz que quando duas pessoas se juntam, torna-se uma só. Então, se a minha esposa faz parte de mim, se o meu marido faz parte de mim, eu não vou tomar nenhuma decisão importante sem consultar. Eu não vou seguir nenhum passo importante sem consultar o outro. Então, o maior erro está sempre no começo. Está sempre no começo. Essa questão, as pessoas se juntam, mas não estão preparadas para assumir esta responsabilidade. As pessoas se juntam, mas não estão prontas para assumir essa responsabilidade do casamento, que é cuidar um do outro. Então, irmão, se vocês, se não houver responsabilidade, esta relação tem tudo para dar errado. Um exemplo muito simples também de uma coisa que acontece hoje em dia. Se você é uma pessoa responsável, você não vai dormir sem saber se seu parceiro está bem ou não. Você não vai dormir sem saber se sua parceira está bem ou não. A última pessoa que você tem que falar com ela ao telefone tem que ser seu parceiro ou sua parceira. Se isso não acontece, não há responsabilidade. Então, e uma coisa, trazendo a colação aquele termo que eu estava a dizer, não existe nada que eu possa fazer sem consultar o outro. Por exemplo,
se eu sou uma pessoa responsável, cada ação que eu for a fazer, eu tenho que ver o impacto que isso pode trazer, por exemplo, na nossa relação. Por exemplo, se eu saio para comer com amigos sem deixar nada em casa, se a minha esposa, que não há segredos com ela, for a saber como é que vai ser a reação dela, como é que aquilo vai enxergar. Então, a falta de responsabilidade, na verdade, muitas das vezes é o que tem feito com que muitas eh, relações dêem errado. E uma coisa, veja uma coisa muito importante: as pessoas querem cobrar e elas não querem dar. Elas querem cobrar respeito, elas querem exigir. Opa, porque você tem que me informar sempre que tu fazes uma coisa, mas tu não queres prestar contas. Estás a perceber essa contradição que acontece? Então, pessoal, não existe nenhuma relação que dá certo sem que haja responsabilidade. Se você chegou até aqui, te agradeço muito. Peço para que se subscreva no meu canal e partilhe este vídeo. Vamos salvar um relacionamento. Partilhe pelo menos em 2, 3 grupos. Você terá me ajudado muito. Que Deus abençoe. Um forte abraço.